Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos seguidores. Estamos aqui no Pod Direito, o podcast de direito mais famoso aqui da região de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Temos aqui hoje dois grandes especialistas no campo, o Dr. Samuel e o Dr. João. E hoje o nosso assunto são os recursos, toda a importância que o recurso tem. O recurso, ele é uma grande garantia, certo, doutores? Não só contra arbitrariedades do juiz, contra decisões que estão equivocadas, contra um determinado caso, mas ele também é uma garantia de um pressuposto constitucional, que é a ampla defesa, certo? E no bloco passado, doutores, a gente estava conversando sobre um assunto, uma palavra um pouco difícil aqui, que é unirrecorribilidade, certo? E a diferença que ela tem com a regra da unicidade recursal, que enquanto a regra da unicidade recursal não permite que o recorrente impugne uma decisão de qualquer espécie, a unirrecorribilidade proíbe que sejam deduzidas duas interposições sobre esse mesmo processo. É uma diferença sutil, mas muito importante aqui para a gente entender também. Então agora eu queria falar aqui um pouco sobre espécies de recursos, certo, senhores? Começando aqui pela apelação. O que é necessariamente a apelação, doutor João? Então, a apelação, ela ocorre contra sentenças de primeira instância, né? Contra sentenças de mérito ou sentenças sem julgamento do mérito. Elas podem ocorrer na sentença sem julgamento do mérito, que no caso é a sentença terminativa. Ela ocorreria após a apelação, o juiz poderia fazer o juízo de retratação, ou seja, ele vai pegar e revogar essa sentença que foi apelada. Caso ele não faça esse juízo, ele mantenha a sentença, vai ser enviado de pronto para a segunda instância os autos. Enquanto no caso da sentença com julgamento do mérito, o Samuel vai falar melhor, né, que é o caso de enviar para a segunda instância. Então, basicamente, quando entra-se com uma apelação sobre a decisão em primeira instância, basicamente, todo o objeto do processo, o pedido, todas as questões sucintas em primeira instância são levadas até o tribunal. E é importante frisar, senhores, que as apelações, elas não se aplicam em casos de julgamento antecipado especiais do mérito, pois ali elas envolvem uma decisão interlocutória, a qual comporta apenas o agravo de instrumento. Então, senhores, pegando aqui nas sendas que vocês estão falando, o agravo de instrumento, portanto, ele é utilizado contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. Exatamente. Correto? E colocando um ponto aqui, é que o agravo de instrumento, ele também pode ser utilizado em relação a decisões interlocutórias. Perfeito. Na questão da fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, no próprio processo autônomo de execução por título extrajudicial. E é importante frisar que isso está devidamente positivado no Código do Processo Civil, lá no artigo 1015 do Código. E o agravo de instrumento, ele é interposto diretamente ao tribunal competente, junto com documentos, cópias necessárias para comprovar a admissibilidade do recurso. E o que mais a gente pode falar do agravo de instrumento? Então, o agravo de instrumento, ele pode ter ou não um efeito suspensivo, ou seja, quando se agrava uma decisão interlocutória durante o curso do processo, ela vai para a segunda instância e, caso tenha o efeito suspensivo, ou seja, ela suspenda os autos até que se julgue o processo na segunda instância, ela precisa ter dois princípios principais para que isso ocorra. O fumus boni iuris, que é quando se tem um possível direito evidente ali que possa ocorrer um provimento desse recurso, e um periculo in mora, que é quando, se essa decisão continuar produzindo efeitos durante o julgamento do agravo, ela iria prejudicar a pretensão do agravante, ou seja, poderia se interpor ali um efeito suspensivo por parte desse agravo. Muito obrigado, senhores. Vamos falar agora um pouco sobre recurso especial e recurso extraordinário, correto? Então, se eu não me engano, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são interpostos junto ao Supremo Tribunal Federal e ante ao Supremo Tribunal de Justiça, em casos em que está em questão a interpretação do direito federal, né, no caso do STF, ou então da imposição da efetividade de algumas normas federais também. Vocês podem falar um pouco mais sobre o recurso especial e o recurso extraordinário, por favor? Então, o recurso especial, ele vai ser direcionado ao STJ, quando se tratar de assuntos infraconstitucionais, ou seja, que não envolvam princípios constitucionais ou normas
constitucionais, né? E são impostos, tanto o especial quanto o extraordinário serão interpostos contra acórdãos da segunda instância, dos tribunais superiores. Já o recurso extraordinário pode ser melhor abordado por Samuel. O recurso extraordinário, como o João acabou de citar, ele é um recurso utilizado quando se refere a normas constitucionais, em que é levado um recurso até o STF. É importante analisar também os julgamentos por amostragem, em que uma ampla gama de recursos é levado até o STF, o STJ, tratando das mesmas questões de direito. E isso acontece quando o tribunal toma 2 ou mais decisões sobre a mesma questão. João, é importante analisar que quando há o presidente ou vice-presidente do tribunal, ele profere um acórdão recorrido, só que ele não admite esse recurso, é cabível um agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. E esse agravo pode ser o agravo interno. Sim, o agravo interno, ele ocorre quando os autos são direcionados ao Tribunal de Segunda Instância, é nomeado um relator para o provimento do recurso. Esse relator, ele vai analisar se ele vai poder julgar sozinho ou por meio de colegiado. Se ele preferir julgar sozinho, uma decisão monocrática, e tomar uma decisão que não satisfaça a parte recorrente, essa parte pode interpor um agravo interno, obrigando esses autos a serem julgados por um colegiado. Pessoal, a gente acaba de receber uma mensagem aqui dos nossos espectadores falando que é muito importante o embargo de declaração, que o embargo de declaração ele serve para esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, suprimir omissões de ponto sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, certo? Vocês sabem para onde é dirigido o embargo de declaração, senhores? Eles são dirigidos especialmente ao órgão julgador que proferiu a decisão impugnada. Eles podem ser usados contra qualquer decisão judicial. Perfeito. Muito obrigado. E vamos falar então sobre o recurso ordinário, né? O recurso na sua designação mais ampla, não é? O que é o recurso ordinário, senhor? O recurso ordinário, ele envolve, né, todos aqueles recursos interpostos ao tribunal de origem, né? E dentre as causas que é admitido o recurso ordinário, conta-se em grande número as questões de decisões dignatórias do mandado de segurança, quando o tribunal ele não admite o mandado de segurança, e aí é levado essa questão. E no direito penal, ele é também admissível um recurso em relação a habeas corpus. Perfeito. Gente, está tendo uma briga aqui no chat que a galera está falando, embargo de declaração de divergência. Vamos deixar bem claro, gente, o embargo de divergência, eles são interpostos perante o Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal de Justiça, e ele se destina a uniformizar a interpretação dos direitos, tá? Então não vamos confundir o embargo de declaração com o embargo de divergência. Perfeito? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre, então, o incidente de arguição de inconstitucionalidade? O incidente de arguição da inconstitucionalidade, ele se refere a quando o tribunal ele vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo durante o curso de um processo. Basicamente, o tribunal ele tem como um interesse principal a uniformizar as decisões, garantir a aplicação uniforme da Constituição e, sobretudo, ele suspende o processo para que haja essa análise da constitucionalidade da norma para posteriormente julgar aquele recurso ou propriamente aquele processo. Obrigado, doutor Samuel. Doutor João, agora podemos falar um pouco sobre os embargos infringentes de nulidade? Sim, os embargos de infringentes ou de nulidades, eles ocorrem quando há uma decisão não unânime por um colegiado de segunda instância ou da instância superior. Será embargo infringente quando se tratar de decisão de mérito, né, decisão que envolva o próprio provimento ou não do recurso pelo o mérito que é o recurso, ou de nulidade quando se tratar de vício processual. E é importante destacar que o objetivo principal dos embargos infringentes de nulidade é basicamente proteger o réu das decisões injustas ou irregulares. Perfeito. Muito obrigado, doutores. Mais uma vez aqui a gente tem uma mensagem para o nosso chat falando sobre a devolução oficial, certo? Que também é conhecida como reexame necessário.
E a devolução oficial, gente, eu acho que é necessário aqui salientar, ela ocorre em casos em que o Estado ele fica vencido perante um órgão de primeiro grau de jurisdição, certo? Então, a sua eficácia devolutiva, ela é a mesma que a da apelação, mas ela se destina somente a esses casos em que o Estado fica vencido. Correto? E algo importante se destacar também, que na devolução oficial não se diz respeito quando o Estado ele entra com a apelação. O juiz, em primeira instância, ele é obrigado a se fazer essa tramitação do processo, levando ele em segunda instância para que haja uma revisão daquela decisão e, posteriormente, se aplique a decisão em primeira instância. É exatamente por isso que não é considerado um recurso propriamente dito pela doutrina, porque ele não é interposto pela parte derrotada, mas sim um dever, digamos assim, do judiciário. Perfeito, senhores, muito obrigado. Vamos falar agora um pouco sobre a suspensão da tutela provisória e da execução provisória. Então, a suspensão da tutela provisória, da execução provisória, eles se tratam basicamente daquele efeito suspensivo dos recursos, né, que estão apoiados, né, aos princípios já dito anteriormente, do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, o fumus boni iuris, né, quando tiver ali uma clara possibilidade de provimento, ou um periculum in mora quando tiver ali um possível dano a ocorrer contra o recorrente. E é importante frisar que ele não se trata de um recurso e nem mesmo de um novo processo. Na verdade, ele se trata de um incidente sobre uma decisão. Basicamente, ele não leva a tutela provisória ou a execução provisória a extingui-la. Na verdade, ele leva essas tutelas à suspensão do efeito delas. Basicamente, ele analisa a ordem pública em primeiro lugar. Então, é para isso que se serve a suspensão de tutela provisória e da execução provisória. Então, não se consideram as razões pelas quais o ente legitimado resiste sobre a pretensão. Exatamente. Apenas as fundamentadas razões de ordem pública, correto? Exatamente. Muito obrigado, doutores. Agora a gente vai falar de um tópico aqui que ele é um pouquinho mais extenso, que são as demandas autônomas de impugnação às decisões judiciais. E, na verdade, são novos processos, né? No fundo, tratam-se de novos processos, que eles são distintos do principal para debater demandas autônomas ali que a gente possa ter dentro do caráter do processo, sendo dominada de ação rescisória, por exemplo, de revisão criminal, de mandado de segurança, contratos jurisdicionais, de habeas corpus, por exemplo. A gente tem um grande rol, né? Por exemplo, a ação anulatória de sentença arbitral, ela também entra aí nesse conjunto. A ação anulatória de atos negociais homologados judicialmente, também, que isso é interessante, isso já vai falar de uma coisa um pouquinho diferente. A querela nullitatis, vocês me perdoem, meu latim ele está um pouco enferrujado. A reclamação e a ADPF. Essas demandas, elas se tratam, né, como ele disse, não são recursos, né, propriamente ditos. São sim, na verdade, ações de impugnações, independentes da principal, ou seja, podem ser interpostas separadamente, né. Então a gente vai começar aqui no rol de demandas autônomas justamente pela ação rescisória, correto? E revisão criminal também. É uma nova ação que ela é movida em prol da desconstituição da coisa julgada, certo? E ela estende para todas as espécies de decisão, especialmente as de mérito, segundo o artigo 966 do nosso Código de Processo Civil, certo? Pois, em princípio, só tais decisões elas possuem aptidão de obter essas auctoritas. Correto, doutores? Entretanto, há uma exceção para as decisões interlocutórias com julgamento antecipado parcial de mérito e para as terminativas, que impeçam a propositura da demanda ou excluem a admissibilidade de recurso. Senhores, tem uma pequena diferença aqui, que é importante a gente salientar também, entre o CPC e o CPP. No CPP, a revisão criminal ela só é admissível em caso de sentença condenatória, certo? Que é uma sentença de mérito contrária aos interesses do acusado. É importante ver aqui também, gente, que há um número clausus de hipóteses aos quais pode haver revisão criminal, certo? Não sendo permitida ampliação sobre esse número. Exatamente, essa questão está abordada lá no CPP, nos artigos 966 do inciso 1º ao 8º e no artigo 621 do inciso 1º ao 3º. Exatamente, né? Esses tipos de ações, eles têm como objetivo, principalmente a ação rescisória, o objetivo de cancelar a decisão
transitado em julgado e julgar novamente o mérito, não é verdade? Perfeito. E, doutor João, quais são as condições para admissibilidade desses? Então, como qualquer tipo de ação, essas também precisam de condições prévias para que se possam ocorrer, sendo elas o interesse de agir e a legitimidade de causa. A legitimidade de causa ela se trata basicamente de quem pode recorrer, quem pode demandar. No caso dessa, seria aquele que foi prejudicado pela decisão transitada em julgado, ou os terceiros interessados, ou o MP como fiscal da lei. E, no caso do interesse, o interesse de agir no direito, ele se trata basicamente de utilidade e necessidade, ou seja, como e quando se deve recorrer, né, quando for estritamente necessário e útil para que se solucione, né, a insatisfação da pretensão por parte do recorrente, na verdade. Pessoal, estou recebendo aqui mais uma mensagem para a gente discutir, que é sobre a diferença entre o juízo rescindente e o juízo rescisório. Parece ter uma certa confusão aqui na galera. Tanto quanto eu saiba, doutores, o juízo rescisório, quando ele é admissível, aí você substitui o julgado por um novo julgado. Enquanto no juízo rescindente, a gente tem a desconstituição do julgado, ou a cassação do julgado, que é simplesmente a anulação. É correto? Exatamente. Um exemplo a ser citado é quando um tribunal ele já proferiu a sentença anulatória referente à competência do tribunal da primeira instância, entretanto, este não terá como proferir um novo julgamento, pois ele incorreu no mesmo vício processual. E é importante destacar aqui, Santi, que a substituição da decisão impugnada por outra é feita em sede de juízo rescisório. Perfeito. Podemos agora falar um pouquinho sobre os pressupostos processuais, doutores? Quais são os pressupostos desses novos processos que eles são gerados aí no âmbito dessas ações? Exatamente, Sanchi. No tribunal competente, um dos pressupostos processuais são em caso da ação rescisória para sentenças em primeiro grau, em que este será levado para um tribunal competente, o qual aplicará pela ação recurso ordinário. E este, em caso de uma rescisão em acórdão, será o próprio tribunal que vai deferir a sentença através de um órgão especial ou pelo órgão fragmentário indicado pelo regimento interno. Importante também é a demanda regulamentar proposta, a qual é endereçada ao tribunal competente e qual deve indicar nas petições as partes legitimadas, segundo a lei, e como a causa petente, o qual alguns dos fundamentos estão arrolados no inciso do artigo 966 do CPC, e se deduzirá necessariamente que o pedido de rescisão é quando o juiz reincidente do ato impugnado, e se este for o caso, ele também pode de novo julgamento, qual será o juízo rescisório. Pessoal, aqui também está falando da tempestividade, que é o prazo para você interpor essas ações, correto? Então são 2 anos de decadência, correto, doutor? Exatamente. Mas para revisão criminal a gente não tem prazo para propositura, é verdade? Exatamente. E o que a gente vai ver posteriormente, né, a gente vai falar mais a fundo, a querela nulitatis, ela diz respeito à imposição de uma ação rescisória ou uma revisão criminal após esse prazo de decadência, quando dizer respeito a uma questão mais gravosa, né, contra aquele que foi prejudicado, digamos assim, pela decisão. E só para complementar, numa questão de casos excepcionais, é quando surgem novas provas dentro da revisão criminal, há o prazo de 2 anos, entretanto, se surgir novas provas, tem-se o prazo de 5 anos para alegar ela dentro do processo, dentro da revisão criminal. E quando houver na rescisão fundada uma simulação ou uma colução, basicamente se trata de apresentar uma prova nova na revisão criminal. Perfeito, muito obrigado, doutores. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mandado de segurança contra atos jurisdicionais, que ele é um remédio processual
mas ele não é um recurso sobre o processo que ele trata de impugnação. Então, doutor João, vamos falar um pouquinho sobre mandado de segurança contra atos jurisdicionais? Então, o mandado de segurança, ele se trata daquele básico mandado de segurança, né, remédio constitucional que todos que estudamos direito mais a fundo conhecemos, né, aquele que se trata que é impetrado contra autoridades que possam impedir um direito líquido e certo da parte. E não é diferente no caso da jurisdição, né? Quando o juiz, por meio de uma decisão ou de um ato, prejudicar um direito líquido e certo da parte, ela pode entrar aí com um mandado de segurança contra o ato jurisdicional em questão. Existem casos excepcionais em que esse mandato ele não se aplica? Exatamente. Quando ocorre o mandado de segurança, ele vai ser aplicado, ele tem as suas questões que estão dispostas expressamente na lei. E quando ele não será aplicado é quando houver uma decisão judicial da qual caiba um recurso com efeito suspensivo, este já transitou em julgado. Perfeito. Muito obrigado, doutores. Vamos passar aqui para um tópico que hoje em dia no Brasil ele tem sido bastante discutido, que é o tal do habeas corpus, né? Se eu não me engano, ele também se encaixa aí nessa lista de demandas autônomas, que na verdade é um remédio jurisdicional que preserva o quê? A liberdade, né, de locomoção. Se a gente pegar aí a tradução direta do nome. Ele acontece em processos criminais, mas ele também pode acontecer em processos civis, é isso mesmo? Exatamente. E é importante destacar que o HC ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Não depende necessariamente de um advogado para impetrar o habeas corpus. E é importante destacar, pessoal, que neste âmbito, até mesmo o Ministério Público ele pode adentrar impetrando um HC a favor do réu. É importante a gente frisar também, gente, em relação ao habeas corpus, que ele pode, a gente acabou de receber uma mensagem aqui, que ele pode ser utilizado como tutela provisória em caso de ameaça à liberdade de locomoção. Exatamente. Pois há este bem tutela o ordenamento jurídico de forma a garantir o fundamental direito constitucional que todos nós temos, que é o direito de locomoção. O caráter de urgência, né, desse remédio, ele se trata basicamente, né, do seu poder de prevenir, né, a restrição contra o direito à liberdade, que é um direito constitucional, né? Por isso a intensidade que é batido esse ponto, né, em plantões, em dias corridos, né, que corre esses atos jurisdicionais, né? Mostra a urgência, né? É principalmente para combater o abuso de poder, né? Quando uma pessoa está sendo acusada de forma sem provas, né? Não há provas para acusar aquela pessoa. O policial, o agente de segurança pública, ele vai lá e restringe a liberdade do indivíduo. E como assim? Eu fui preso, agora eu não posso me locomover, não tem prova para me acusar, eu não tenho um advogado. Você pode impetrar um HC de forma a garantir a sua liberdade de locomoção, que é um princípio fundamental da Constituição. Perfeito. Muito bom, senhores. Vamos agora aqui mais um assunto que está sendo discutido aqui, entre os nossos ouvintes, que são diferentes ações anulatórias. Nem todas as ações anulatórias elas são iguais, certo? A gente tem uma ação anulatória que é da sentença arbitral e a ação anulatória de atos negociais homologados judicialmente, certo? Então a ação anulatória da sentença arbitral, ela é proposta perante o juiz estatal e pelo juiz estatal, ela é decidida com o mesmo valor de uma ação rescisória. E a ação anulatória de atos negociais homologados judicialmente, ela incide sobre o que mesmo, doutor João? Ela serve basicamente para quando há um acordo homologado entre as partes, né, e o juiz profere uma sentença homologatória, e essas partes, com o passar do tempo, entendem necessário a nulidade ou anulação de algum ponto ou do contrato em si, do acordo em si, né, elas interpõem esse tipo de ação anulatória, né, do contrato, do acordo homologado, né, pela sentença. E é muito importante destacar que o CPC ele inclui essa homologação judicial como uma sentença de julgamento de mérito. Entretanto, não há um julgamento do mérito, né, do autor, do réu, mostrando as suas
as suas posições. Na verdade, já há um acordo entre as partes, elas utilizam o juízo apenas para homologar e bater o martelo, assim dizer, né? Perfeito. E aqui a gente pode destacar que, para tanto, a ação anulatória, ela reconhece pedidos ou renúncias de direitos já transitados julgados pela pretensão originária e essa deferida por juiz de primeiro grau, pleiteando anulação ou declaração de nulidade dos atos negociais gerais. E segundo, está positivado no Código Civil, no artigo 849. Perfeito, senhores. Muito obrigado. Eu acabei de receber aqui uma correção também. Na verdade, é querela nullitatis. Aqui o nosso chat está aqui falando que nada mais é do que uma ação rescisória extraordinária, que ela entra em vigor apenas em casos em que há vícios de extrema gravidade. E até mesmo o trânsito em julgado ou prazo decadencial são insuficientes para impedir a impetração do recurso. Exatamente. Como eu tinha dito anteriormente, né, ela se trata de uma ação que foge ali da regra do prazo decadencial da ação rescisória, né? Perfeito. E só um minutinho. É importante destacar que a hipótese mais bem aceita seria em caso de revelia, a qual o réu não é citado. E nessa questão, a lei expressamente oferece que a decisão ser questionada em atos de impugnação ao seu cumprimento de sentença, conforme estabelecido no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. Perfeito. Dr. Samuel, você pode falar também um pouquinho sobre reclamação? A reclamação, ela não trata de um recurso sobre decisão. Basicamente, ela é uma forma mais genérica de incidente sobre a classe de impugnações e sobre a Constituição Federal, mediante o STF, STJ, ela aborda que a parte leva às instituições superiores a notícia de usurpação da competência, de desobediência do julgado, o qual trata em caso concreto. É importante destacar que essas decisões proferidas em sede de controle abstrato da constitucionalidade sobre as normas e súmulas vinculantes. No artigo 988 do CPC, ela trata que essa reclamação ela poderá ser endereçada para qualquer tribunal, nos casos supracitados acima, e estes não se admite reclamação em processos transitados e julgados, os quais serão analisados em súmulas vinculantes, desrespeitadas e reclamadas aos superiores tribunais. E apenas quando essa se esgota todos os recursos em instâncias ordinárias. Perfeito. Gente, o nosso tempo aqui está chegando ao fim. Vamos tratar aqui do nosso último tópico, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Senhores, eu gostaria de saber de vocês qual a diferença, então, entre essa arguição, que a gente conhece como ADPF, e o controle de constitucionalidade. Ela se enquadra dentro do controle de constitucionalidade? Ela pode ser apresentada por qualquer cidadão? Como funciona mais ou menos aqui o trâmite para a ADPF? Então, essa ADPF, ela só pode ocorrer caso não haja um recurso ou uma ação impugnatória possível para sanar essa lesão a um preceito fundamental constitucional, não é verdade? Exatamente. E esse instrumento, ele apenas não poderá ser aplicado quando houver qualquer outro meio para se sanar a lesividade. Ou seja, se há como eu sanar essa questão em primeiro grau, certo, nos tribunais, não se leva ao STF. Aí não tem necessidade de entrar com todo esse processo, certo? Exatamente. Até porque é muito moroso, né? Claro. Meu Deus do céu, é muito moroso. Gente, então a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado aos nossos espectadores. Muito obrigado, Dr. Samuel e Dr. João. E até a próxima. Falou, gente.